Boa noite a todos. Prazer, meu nome é Iago Carrasco. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pesquisa feita a campo, né, das relações de trabalho e gestão de pessoas em propriedades leiteiras da região de Pirassununga, né? Esse tema, embora a gente acaba deixando um pouco de lado na graduação, mas ele tem grande importância porque nossa profissão, a gente trabalha diretamente com as pessoas no campo, né? Então, o que motivou foi tentar entender um pouco essa realidade aí, principalmente no campo aí, numa pesquisa a campo com os produtores da região. Do leite, né? Ah, mas por que do leite, né? Hoje o leite, ele tem uma grande importância no país, né? Principalmente pelos consumos de lácteos, né? Que hoje nós temos aí, né? Hoje a gente consome em torno de 170 litros por habitante ano de lácteos, né? Queijo, requeijão, manteiga, né? E de leite chega a 60 litros por habitante hoje, né? Hoje o Brasil, comparado aos rankings mundial, né? Ele fica em quarto lugar. A gente tem mais ou menos 4 milhões de trabalhadores na atividade leiteira, né? Então, veja a importância aí para o país, aí, o mercado de leite, né? Não só o leite em si, mas toda a cadeia de insumos, né? Também que envolve aí, que chega a ser muito mais. No entanto, né, na cadeia leiteira, né, de produção de leite, o que a gente vê aí, dados sem IBGE, né, também esses dados mais novos a gente também encontrou, que a maioria das propriedades ainda são pequenas unidades, né, produtivas de leite, né. Em relação, você pega outras culturas aí que são fazendas enormes, né, mas a propriedade leiteira tem essa característica, né, de ser aí, na maioria de 25% a 21% ser pequenas propriedades, até 50 hectares, né, e também o número de cabeças aí chega de 5 animais aí por unidade, né, nesse histograma aí, até 50 animais aí por propriedade, né, então são unidades produtivas bem pequenas comparado a outras culturas, né. No entanto, né, é importante considerar que as pessoas que trabalham nessa área, elas trabalham de dia a dia, né, então são atividades interruptas aí, né, o leite não para, né, tem que todo dia fazer ordenha. E aí o mais interessante é que muitas propriedades aí, principalmente na região de Minas, né, no sul, ainda fazem ordenha à mão, né. Então, tem uma parte mecanizada, né, mas metade aí, 40% ainda, fazem ainda ordenha na mão, né. Em contrapartida, o que me indagou muito foi o seguinte: a gente consome muito leite, as pessoas, pelo gráfico aí, vocês podem ver que está cada vez indo mais para a cidade, e o número de estabelecimentos agropecuários também está se concentrando, né? Então, está diminuindo um pouco. Então, a gente ficou nessa indagação: ou será que eles vão ter gente suficiente para manter aí no trabalho, né? E pensando na propriedade rural como empresa, né, o valor capital humano, né, nesse estudo a gente tentou, como eu comentei, fazer estudo, né, a campo para fazer um questionário aí para tentar identificar qual que é o perfil aí das pessoas que trabalham no leite, né. E pensando como empresa, né, em gestão de pessoas, a gente, para a pessoa se motivar e estar satisfeita no trabalho, ela tem uma pirâmide, que é a pirâmide de Maslow, né, baseado em gestão de pessoas, né. Então, para ela existem tantas influências fora do trabalho, né, como família, existem influências no trabalho, né, se ela está satisfeita com as condições, né, até chegar aí na sua autorrealização, né. Então, para isso, né, dada a importância no tema e essas informações, a gente pensou em fazer uma pesquisa de ciência social aplicada a campo, né, mas como que é, né? A gente fez um questionário aí, a ideia era fazer uma entrevista, mas a gente acabou fazendo um questionário aí, entregando, né, nas propriedades, uma visita, eu acompanhava os produtores, né, entregava um questionário, né, e daí eles retornavam e entregavam de volta, né, e aí eu analisava, né, eles escreviam, né, deixavam escrito as suas percepções, aí o perfil leiteiro, né, e com isso a gente entregou um relatório para o gestor da propriedade, né, com as informações tecnológicas, em relação a como ele geria os funcionários, e também a versão do funcionário, né, o que ele estava satisfeito ou não com o trabalho, né, tudo isso a gente fez um trabalho. Importante que esse trabalho também passou pelo comitê de ética, né, porque era um trabalho a campo, envolvendo pessoas, né, embora seja apenas um questionário, também foi aprovado pelo comitê de ética para a realização dessa pesquisa. Embora a gente tenha em várias propriedades, né, como vocês podem ver, o primeiro resultado aí, uma amostral, né, 17 propriedades que retornaram o questionário, a gente acabou indo umas 30, mas 17 que retornou o questionário na participação, 11 são familiares, né, então
você vê como o leite ainda, o perfil né? Nas propriedades contratadas, que foi objeto de estudo aí que eu queria entender como que as pessoas gerem, né? A gente separou em grandes, pequenas e médias, né? E em relação à unidade de produção, né? Como vocês podem ver na foto, então essas fotos eu que tirei, existem propriedades aí que entregam 2.000 litros, né? Existem propriedades que entregam 50 litros aí, né? Por dia, aí, mais ou menos, a cada 3 dias. Para vocês verem, né? Como os resultados, né, iniciais, a gente viu que nessa estudo aí a campo na região, a gente viu que tem propriedades bem diferentes, mas a maioria fica abaixo de 50 hectares, né? E a produção média, na maioria das vezes, aí é em torno de 250 litros aí, né? Que fica as unidades leiteiras, na grande maioria, né? O sistema de ordem ainda é 47% manual e o resto é mecanizado, né? Ou total ou balde ao pé. Em relação ao questionário, né, o que a gente viu? O que o gestor percebia, né? Ele falou o seguinte, que faltam no questionário, né, em relação ao recrutamento de gente, né? Uma pergunta. Ele falou que falta pessoas interessadas por serviço, né? Na opinião deles, né? Que é a dificuldade aí para trabalhar com leite. E também, na relação aos funcionários, né? E outro tema que significa os benefícios, dependendo da propriedade, ó, vocês podem ver que quando a maior a propriedade leiteira, mais benefícios ela dá, né? Em função do nível tecnológico, né? Em relação às tarefas que o gestor ele passa para o funcionário, elas são bem variadas, né? Pequenas, porque na verdade o cara tem que fazer tudo, né? Mas em grandes ele é um pouco mais separado a função, mas a atividade leiteira requer, você tem que fazer de tudo, desde limpeza, escritório, alimentação e tudo mais, né? A comunicação entre os dois perfis aí, ambos falaram que é presencialmente, o WhatsApp, né, para relacionação de trabalho. Em relação à qualidade de vida, né, eu achei interessante que essas diversas perguntas, mas dependendo da propriedade grande, em função dos benefícios, né, das condições, os filhos dos funcionários querem continuar na atividade, né, eu achei bem interessante. Em relação às pequenas propriedades, se elas estão satisfeitas ou não com o trabalho, os funcionários, quando mais benefícios você dá, né, o tamanho da propriedade, mais satisfeitos os funcionários ficam, né? Isso é uma correlação bem interessante também, tá? E os gestores, o que eles pensam em relação a investir nos funcionários para treinar eles, né? A maioria, né, alegou que isso é importante, né? Isso é extremamente positivo aí na área, tá? E como conclusões gerais, né, existem muitos dados aí, isso fez parte do trabalho do TCC, que independente do nível tecnológico, né, primeiro que nas pesquisas notou-se a importância que tem aí, né, os gestores falam que falta gente, né, para a área, né, que eles precisam muito da mão de obra, né, e também para segurar o capital no campo, né, o que a gente entende, né, que a turma vai ter que oferecer mais benefício, né, o pessoal continuar realizando atividade no meio rural, né, senão ninguém vai querer manter aí no campo, né, dada a importância, né. E outra coisa, conforme a evolução da sociedade vai mudando, né? O gestor tem que pensar em novas estratégias, né? Exemplo, né? Internet, né? Condições de qualidade de vida, né? E tudo mais, né? Porque se ele ficar se mantendo numa realidade de gestão aí antiga, né? Ele vai ficar um pouco para trás. E outra coisa, né? Esse tema aí na nossa área, pouquíssimo explorado, né? E hoje, trabalho no campo aí, a gente sabe o quanto que é importante aí. Sem muitas atividades aí não tem jeito, tem que ter funcionários aí no campo aí, desde colheita, leite, né, e outras áreas aí. Então é necessário muito mais estudos, né. Essas foram essas referências, né, não tinha muitos estudos na área, aí foi um dos primeiros estudos, né, que nós fizemos. E muito obrigado, né, queria agradecer a todos os funcionários do campo, que eles que mantêm aí as atividades no país aí, né. Muito obrigado.